Começando. Olá, turma. Tudo bem? Mais uma aula que a gente vai apresentar aqui hoje para os alunos do primeiro ano. O assunto de hoje é membrana plasmática. Aqui sim. É o professor Antônio Inácio, mestre em biologia parasitária. Ok. Então vamos ver aqui um conceito rápido sobre membrana plasmática. Vou ter três tópicos aqui principal sobre a membrana, que vai definir a membrana plasmática. Primeiro, é uma película delgada visível somente ao microscópio eletrônico, presente em todas as células. Então, a membrana plasmática ela é presente em todas as células e é também visível somente ao microscópio. É uma película bem fininha, né? Bem fina, que só é visível ao microscópio eletrônico. Nem esses microscópios aí de universidades, microscópios ópticos, eles não podem ver uma membrana plasmática, somente o microscópio eletrônico. Bem, outra característica da membrana plasmática, ela separa o meio intracelular do meio extracelular. E ela é semipermeável e seletiva, ou seja, ela controla a entrada e a saída das substâncias de fora para dentro da célula e de dentro para fora da célula. Ok? Mais uma aqui. A composição química de uma membrana plasmática. Essa composição química ela é formada por lipídio, que é o modelo de mosaico fluido, né? Lipídios, principalmente os lipídios complexos, como os fosfolipídios e colesterol. E temos também proteínas. Né? Temos também proteína. Então, aqui nós temos uma célula. Tem aqui, ó, uma célula. E aqui a membrana, essa de amarelo, uma membrana plasmática da célula. Você olha que ela delimita o meio interno do meio externo. Aqui retirando apenas um pedaço dessa membrana, vamos ver aqui a composição química dela. Ó. Tem glicídios, que são açúcares, aqui essa partezinha azul. Tem os fosfolipídios, que são os lipídios complexos. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Essas estruturas aqui, ó, são os fosfolipídios, aqui também embaixo, fosfolipídio. Temos colesterol, essa parte bem aqui, essas estruturas aqui são colesteróis, né? E temos também as proteínas tubulares, proteínas periféricas e proteínas transmembranosas, que facilita também a passagem de substâncias. Ok. Mais adiante aqui, ele tem que ser uma aula bastante curta. Bem, aqui também, esse slide também retrata a composição química da proteína. Aqui a gente já vê uma estrutura tridimensional. Então, aqui temos os glicolipídios, lipídios complexos formados por glicídios e ácidos graxos. E aqui nós temos as proteínas periféricas, com glicolipídios
Aqui nós temos também glicoproteínas, proteínas junto com lipídios. Tem aqui mais proteína. E isso aqui são os lipídios, os fosfolipídios, tanto na parte exterior como na parte interior da célula. Ok. Então, dá aqui para compreender, dá para entender. A função, eu coloquei duas funções principais da membrana plasmática. Então, delimitar o conteúdo celular do meio que envolve. Então, delimita o meio interno do meio externo da célula. E aqui, controla a entrada e a saída de substância da célula, mantendo a concentração adequada para suas atividades. Então, são essas duas principais funções da membrana plasmática. Vamos ver aqui mais adiante. Vamos ver as especializações da membrana plasmática. Eu coloquei as três principais aqui, especialização da membrana plasmática. Nós temos aqui a microvilosidades, temos os desmossomos e temos as interdigitações, que a gente vai ver nos slides mais futuros, a gente vai ver cada um deles. Então, a microvilosidade são projeções de aspecto digitiforme, em forma de dedo, que aumenta a superfície celular. E essas microvilosidades, elas são encontradas em células hepáticas, em células uterinas e células intestinais. Já os desmossomos, eles são estruturas proteicas, bastante densas, e serve para aderir uma célula à outra, para deixar ela elas bem unidas, as células bem unidas, como é o caso das células da pele, que são bastante unidas. Quando você tira uma célula, ela já vem com vários outros, já vem o tecido quase todo. Então, vem os desmossomos, tem a finalidade, os desmossomos, ela tem a finalidade de aumentar a coesão entre as células, como já foi dito. As interdigitações são expansões laterais emitidas pela membrana das células vizinhas. Então, uma reentrância e uma saliência que vão se conectar e se encaixar uma na outra com a finalidade de fortalecer a união dessas células. Aqui agora a gente vai ver, no próximo slides, como é cada uma dessas. Aqui nós temos as três especializações da membrana só em uma estrutura só. Aqui nós temos a microvilosidade, pode ver aqui, que serve para aumentar a área de absorção da célula. Então, vocês lembram que a microvilosidade, as células que são ricas em microvilosidade são células intestinais. E as células intestinais, elas servem para quê? Para absorver nutrientes. Então, se fosse só a membrana celular comum aqui, essa área, essa extensão de absorção seria somente isso aqui. Como ela faz aqui esse zigue-zague, então vai aumentando a área de absorção dessa célula. Aqui nós vemos os desmossomos, que são estruturas densas, formadas por proteínas, e serve para unir essa célula nessa outra célula. Então aqui vocês veem que essas duas células elas estão unidas. E as interdigitações
elas são reitranças, né? Reitranças e saliências que se encaixam para aumentar também a adesão das células. Ok. Agora vamos ver o transporte através da membrana. Existem dois tipos de transporte através da membrana: o transporte ativo e o transporte passivo. Transporte ativo. Como exemplo de transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio, bomba de sódio e potássio. Temos fagocitose, temos pinocitose e a exocitose. Então, vamos já explicar cada um deles. O transporte passivo tem difusão simples, difusão facilitada e osmose. São essas três modalidades. Qual a diferença entre o transporte ativo e o transporte passivo? Transporte ativo vai haver gasto de energia pela membrana, pela célula, enquanto que o transporte passivo vai ser feito, esse transporte de substância vai ser feito através da membrana sem gasto de energia, né? Sem o gasto de energia. Vamos lá. Aqui nós temos os principais transportes. Nós temos aqui a difusão simples, quando a substância ela passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, vai através da membrana, sem precisar de ajuda nenhuma. Só quando a substância sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui nós vemos já a difusão facilitada, difusão facilitada já através de uma proteína, que facilita. A substância ela pode vir a atravessar a membrana através de um canal feito pela proteína, e aqui, já com a ajuda de outra proteína, vai haver o transporte dessa substância do meio externo aqui para o meio externo. Então, essa proteína aqui já ajuda a membrana plasmática. Bem, aqui existe o transporte, aqui vem o transporte ativo, que já é com gasto de energia. Moléculas de ATP são usadas para que essas proteínas transportem substância do meio externo para o meio interno. Okay? Aqui a fagocitose, e já vem o englobamento de partículas sólidas através da membrana. Aqui a membrana faz uma espécie de saliência e engloba esta substância. Aqui vem um pseudópodo, que é um falso pé. Aqui vai haver o englobamento e a célula termina por englobar essa substância sólida aqui para dentro, formando um fagossomo, que mais tarde vai se fundir com lisossomos, que são organelas citoplasmáticas ricas em enzimas, e as enzimas vão digerir esse material aqui englobado. Quando a partícula alimentar é líquida, a gente já dá o nome de pinocitose. Então, aqui vai haver um englobamento e a vesícula formada é chamada de pinossomo, que também vai ser fundida com
com lisossomos, e as enzimas do lisossomo vai digerir essa partícula líquida. Então, partícula líquida. Já a exocitose vai ser a atividade inversa. O pinossomo ou fagossomo, ele vai se aproximar da membrana e vai liberar a partícula, né, os restos metabólicos da célula. Ok. Vamos lá para adiante. Bem, aqui nesse slide, dando continuidade ao transporte através da membrana, vamos falar sobre a osmose. A osmose, que é um transporte passivo, ou seja, não vai haver gasto nenhum de energia, onde a água pura, a água ela vai passar, né? Ela vai passar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E nós estamos vendo que aqui é uma solução de açúcar, de sacarose. Sacarose, que é o açúcar da cana. Então aqui a água vai passar, tem um recipiente, que ele é dividido por uma membrana semipermeável, onde a água passa do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado, ou seja, o meio que tem menos açúcar para o meio que tem mais açúcar, certo? Então, isso se chama de osmose. Isso no sentido de igualar os dois meios. Só que, ao mesmo tempo, o açúcar ele passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Daqui a pouco tempo, esses dois meios vão estar iguais, vão estar isotônicos, né? Então, a água passa por osmose e o açúcar passa por difusão simples. Esse que é a principal diferença entre osmose e difusão simples. Enquanto o solvente, a água, passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, já o soluto passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Difusão simples e osmose, certo? Essa é uma boa diferença. Bem, vamos lá para o próximo slide. Aqui nesse slide nós temos atividades. Essas atividades são baseadas no conteúdo, no objetivo principal da aula, certo? E para que os nossos alunos eles saibam a principal ideia de cada conteúdo dessa aula. Primeiro, conceituar a membrana plasmática. Você vai ver lá no primeiro slide. A composição química da membrana plasmática, você tem que saber. E você vai falar sobre duas funções da membrana plasmática. Só citar duas funções da membrana plasmática. Na quarta questão, descrever a especialização da membrana plasmática. Somente uma. Você escolhe uma especialização, desmossomo, microvilosidade ou interdigitação e descreva. E na quinta questão, você vai formular uma diferença entre osmose e difusão simples, certo? Então, está aqui. Essa aqui é a nossa atividade. Ok.